Alquimia e imaginação ativa. Estudos integrativos sobre imagens do inconsciente, sua personificação e cura. Por Marie-Louise Vonfran. Editora Coutrix, canal Le Conde. Tradução de Pedro da Silva Dantas Júnior. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro, é uma belíssima edição, vale a pena tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer centavo faz diferença, sim. Qualquer mínima moedinha. Auxiliem-me para que esse trabalho possa ter consistência, possa ter continuidade. É importante. Se cada um doasse R$1, não sei se meu trabalho vale R$1, mas pode ser menos, 50 centavos. Será muito bem-vindo. Muito obrigada aos que já ajudaram, ajudam, enfim. Também é possível ajudar comprando livros na lista da Amazon. Os links estão no descritivo. E caso na lista da Amazon haja algum livro, ou melhor, não haja algum livro que você gostaria que fosse gravado ao ser lido, basta me pedir em particular que eu incluo na lista para que você possa comprá-lo, ele chegará até mim. E eu, assim, gravarei. E poderemos ouvir juntos, portanto. Basta solicitar, então, a inclusão do livro na lista. Ok? E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e, assim, dissemine esse conhecimento e também amplie o meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Esta é a 6ª palestra, última palestra. Vir unus mundus. Em minha última palestra, citei uma passagem em que Dorne fala sobre a possibilidade de uma inspeção e de uma introspecção mais teóricas da situação como um todo. Ele traça uma distinção, de um lado, entre médicos e alquimistas que, por exemplo, usam o corpo de cobras venenosas para extrair o veneno do sangue de uma ferida, mas que não pensam sobre o assunto. E, de outro lado, pessoas que examinam, como ele diz, a anatomia do microcosmo, sendo isso o que ele entende por uma espécie de concepção teórica geral. Para a aquisição de tais informações, ele menciona 4 tipos de adivinhação. Portanto, para ele, tais artes fornecem uma possibilidade de compreender as mais amplas conexões entre as coisas. E Dorne prossegue, abre aspas. Portanto, a pessoa deve sempre começar com ela mesma o exercício da frequência. A mens precisa, dessa maneira, aprender a ser caridosa para com o próprio corpo e a restringir seus impulsos errados. Percebam agora a regressão. De repente, mais uma vez, é o corpo que tem impulsos errados. Antes era a mente, mas quando o problema do mal é abordado, ele começa a tirar o corpo fora. A mens precisa restringir os desejos errados do corpo, de maneira que ele possa servir a mens em tudo. E então, com a mens, ele terá de beber do poço da virtude, quando mens e corpo tornar-se-ão um só e terão paz nessa união. Venha, pois, corpo, a este poço, para que possas beber dele com a mens e depois não ter mais sede. Oh, maravilhoso efeito deste poço, que faz de 2 um só e traz a paz a inimigos. O poço do amor logrou êxito em criar do espíritos e ânima uma mens única. Mas este poço pode fazer mais e criar com a mens e o corpo o homem único. Fecha aspas. Vem a seguir uma oração de agradecimento pelo fato de agora ter surgido o homem único, ou homem interior, produzido pelo beber juntos do poço do amor.
É deveras surpreendente. Espíritos e ânima juntos fizeram améns, e então ocorreu a grande divisão e conflito com o corpus. Vocês se recordam de como foi difícil juntar esses dois e durante quanto tempo eles batalharam? E eis que agora, em rápida mudança, eles são apresentados a beber juntos do poço do amor e a se tornar um só. O resultado global é agora chamado de vir unus, que em latim significa o homem único. Isso se refere à tradição eclesiástica segundo a qual o homem, como dizia um dos padres da igreja, Orígenes, consistia originalmente em muitos diferentes mores, ou poder-se-ia dizer, de impulsos característicos singulares. Hoje em dia diríamos diferentes traços hereditários, ou como Orígenes também afirmava, até que o pecador e o homem inconsciente tenham sido submetidos a uma conversão cristã e a um treinamento ético em cristianismo, eles consistem em diferentes mores. Ele disse que vocês têm dentro de si manadas de gado e bandos de pássaros, e todas as diferentes nações, e todos puxando em diferentes direções, e que apenas por meio da graça do Espírito Santo e tornando-se cristãos, vocês podem se converter num vir unus, o homem único. É o que hoje chamaríamos de personalidade unificada. Vejam vocês que aquilo que chamamos hoje de processo de individuação, que tem por objetivo a unidade, o tornar-se uma pessoa una, já era almejado na forma projetada. De forma projetada. Trata-se da mesma coisa para Dorn, pois embora ele não veja toda essa multidão interna de gados e nações, também percebe que o homem consiste em diferentes impulsos e tendências, que devem, em primeiro lugar, ser separados e purificados, e depois reunidos novamente pelo poço do amor. Ele também percebe que o homem consiste em diferentes impulsos e tendências que devem, em primeiro lugar, ser separados e purificados e depois reunidos novamente pelo poço do amor. Ele então recapitula o 5º grau. Cada objetivo tem sua virtude. Você percebe agora o que significa virtude. Virtus não é apenas virtude ética, mas também significa efetividade. Cada objeto tem certo tipo de efeito, abre aspas. Cada objeto tem a sua virtude e a sua influência celeste, que não se pode ver com os olhos exteriores, mas da qual só se pode perceber os efeitos, como por exemplo a atração do ferro por um ímã. Mas a virtude, a virtus magnética, permanece oculta, e não se pode vê-la no ímã, pois ela é um espírito. Fecha aspas. Este é um ponto de vista tipicamente primitivo. É realmente uma continuação do que se encontra na filosofia antiga. Naturalmente, os povos de outrora e os povos primitivos ainda hoje em dia ficavam tremendamente fascinados pelo efeito do magnetismo. Assim como a eletricidade, o magnetismo era um grande mistério para eles. Pode-se entender isso muito bem se olhar ingenuamente para as coisas como sendo um efeito espiritual. Um ímã que atrai um pedaço de ferro tem sobre ele uma espécie de efeito espiritual, o que para uma mente primitiva é uma demonstração de que um espírito pode influenciar a matéria. E o primitivo pensa que o fato de o ímã atrair um pedaço de ferro é apenas um exemplo muito explícito do que acontece o tempo todo por toda parte. Em outras palavras, que todos os objetos possuem tais poderes eletromagnéticos e, portanto, exercem uma influência sobre objetos vizinhos. Era isso que Dorn chamava de espírito na matéria. Abre aspas. De maneira semelhante, o vinho também possui tais forças invisíveis, pois seu espírito aquece e seca a pessoa, enquanto seu corpo faz com que esta sinta-se fria e úmida. Fecha aspas. Há nisso muita verdade, pois ao beber vinho a pessoa sente-se mental ou psicologicamente aquecida, espiritual e mentalmente estimulada, atinge uma espécie de exaltação, e se toma o tipo adequado de vinho,
a pessoa se sente sublimada. Ao mesmo tempo, o corpo fica pesado e úmido, mas essa parcela do efeito é em geral experimentada apenas no dia seguinte. Para Adorno, o efeito psicológico do álcool era outra evidência de que as coisas materiais possuem o que chamaríamos de virtude. Abre aspas. Em outros objetos, essas virtudes também estão presentes. Até mesmo o pão tem sua própria virtude. E acaso não sabemos que as partes mais puras do pão e do vinho podem ser transformadas em carne e em sangue? Aí ele dá um tremendo salto para a transubstanciação da missa. Não sabemos que, de uma forma vegetal invisível, pode surgir uma forma animal visível? Mas não é naturalmente a espécie, ou seja, os aspectos exteriores do pão e do vinho, que nesse momento é transformada, mas simplesmente a forma, no sentido das doutrinas católica e aristotélica. Portanto, não há como duvidar de que a nossa arte, a alquimia, possa produzir no homem transmutações filosóficas muito melhores do que aquelas que a natureza possa realizar através do pão e do vinho, e de que existem na natureza outras coisas que possuem uma virtude natural e uma influência celestial ainda maiores do que aquelas que você pode observar no pão e no vinho. Fecha aspas. Aqui, não muito claramente, mas de maneira óbvia, se lermos com cuidado, ele se refere ao mistério da transubstanciação na missa, e toma isso como uma prova da possibilidade de uma transformação sobrenatural de objetos materiais brutos. Por intermédio das palavras do padre, o pão e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de Cristo. E se isso é possível, por que não poderiam tais possibilidades existir em todos os outros lugares da natureza? Esta era uma reflexão frequente entre os alquimistas medievais. Eles, muito corretamente, compreenderam que o mistério da transubstanciação da missa é um pouco de alquimia, pois nela o dogma oficial reconhece que matéria bruta, matéria profana, tais como o pão e o vinho, transformam-se repentinamente na portadora da realidade divina do Filho de Deus. Depois do mistério da transubstanciação, ele é encarnado no pão e no vinho. Portanto, era natural que muitos alquimistas se agarrassem a esse fato e dissessem, bem, se isso é possível, por que deveria confinar-se apenas àquele pedacinho de hóstia e àquele golinho de vinho, em geral não muito bom, que estava armazenado na igreja? Por que não seria isso algo possível em toda a parte? E se é possível em princípio, também deve ser possível por toda a parte. Fecha aspas. Essa extensão do pensamento, bastante chocante, foi feita por muitos, e vocês provavelmente se recordam do que Jung, em Psicologia e Alquimia, cita em um texto alquímico escrito por um padre húngaro que, passo a passo, compara a Opus Alquímica com o mistério da transubstanciação da missa. Aqui, Dorn alude ao mesmo fato, abre aspas, aquele que não quer acreditar nisso deve, antes de tudo, simplesmente tentar a arte alquímica. Se não souber isso, então nunca aprenderá nada. Fecha aspas. Segue-se o diálogo entre a potência e o homem único. Agora, vocês não devem mais pensar na mens. A mens não existe mais. A coisa toda agora é chamada de vir unus, o homem único. Abre aspas. O vir unus diz, abra, por favor, potência. Dorn chega agora ao 6º grau. Potência, quem deseja entrar? Foi enviado pela virtude. Para quê? Para reforçar as virtudes que recebi do servo da verdade, a frequência. Como você imagina que isso poderia ocorrer? Através de potência. Quem é potência? A potência da verdade. Onde você pensa que mora a verdade? Acredito que a verdade mora na verdade de Deus. Você é digno da minha confirmação. Potência significa uma espécie de solidificação e de confirmação.
nós a chamaríamos de um aumento na força da personalidade. Você é digno de minha confirmação. Portanto, ouça agora. Potência ou poder é a constância da virtude que se recebeu de Deus. Ninguém seria capaz de pensar que poderia possuir a menor centelha de virtude, a menos que ela lhe tivesse sido concedida por Deus. Apenas aqueles que constroem na rocha da verdade possuem um reino estável. Portanto, preocupe-se agora com uma delas, a saber, com a virtude que é a própria verdade, de modo a se tornar tão forte na batalha como um leão, e a poder sobrepujar todas as forças do mundo, e, portanto, a não temer nem mesmo a morte ou a tirania diabólica. Fecha aspas. Quero passar diretamente a algumas partes mais importantes, e por isso saltarei a recapitulação do 6º grau e irei para o 7º, o grau da filosofia, ou grau miraculoso, abre aspas. O milagre é o efeito da constância da verdade, e para explicar isso usarei um exemplo. Certa vez um filósofo foi condenado por um tirano por falar muito a verdade, e por isso o tirano o condenou a ser colocado vivo na cavidade de uma rocha, onde seria lentamente esmagado com instrumentos de ferro. Mas o filósofo exclamava: "Está bem, bata-me, tirano, destrua meu corpo, mas você não pode destruir meu espírito." O tirano ficou tão furioso que ordenou que a língua do filósofo fosse cortada. Mas o filósofo mordeu e cortou a própria língua e a atirou no rosto do tirano. Vejam que maravilhosa firmeza desse homem, que mesmo submetido a tal martírio, aceitou a morte com prazer e superou a tirania do mundo. Fecha aspas. Aqui no 7º grau, Dorne, na medida em que se preocupa com os problemas do mal no mundo, regride, ou não tem solução melhor a propor do que aquela que o cristianismo tem oferecido durante os últimos 1800 anos, ou seja, o martírio. Abre aspas. O homem, apesar de seus esforços positivos, não mudará e não pode mudar os problemas do mal no mundo, mas é um mérito sucumbir a ele na batalha pelo bem, e esta é a verdadeira imitação de Cristo, pois ele mesmo morreu como um mártir do mal. Fecha aspas. Podemos então dizer que, apesar de todas as suas tentativas de conceber uma posição mais central entre o bem e o mal, e de integrar corpo e matéria, e com isso desespiritualizar, até certo ponto, a atitude espiritual unilateral do cristianismo, Dorne não chega a lugar nenhum no domínio ético fundamental, mas permanece dentro dos conceitos tradicionais. Em outras palavras, ele não tem soluções diferentes para lidar com o problema do mal. Então, sem maiores explicações, ele recapitula o 7º grau e faz uma conclusão a todo o trabalho, abre aspas. Os 7 graus da filosofia são também as 7 operações químicas por meio das quais o artífice pode chegar ao mistério da maravilhosa medicina. A obra filosofal deve ser comparada à putrefactio química, pois predispõe o indivíduo a receber a verdade, o que é o mesmo que a preparação das coisas naturais para a solução. Fecha aspas. Ele volta agora àquilo de que falamos já diversas vezes, a saber, como inexiste uma linguagem única por meio da qual se pudesse unificar fatos físicos e químicos e fatos psicológicos. Ele simplesmente começa a fazer analogias, como isto, como aquilo, como isto, como aquilo. E isso é o mais perto que ele consegue chegar da união. Abre aspas. Portanto, enquanto o alquimista estuda a filosofia, lê livros de alquimia, por exemplo, sucedem com ele as mesmas coisas que acontecem com os metais na retorta, que são primeiro evaporados, dissolvidos e preparados para a completa liquefação. Fecha aspas. Aqui ele usa uma palavra com duplo significado. Solução refere-se ao líquido, à liquefação de metais ou de outras substâncias na retorta,
mas também é a solução de um problema filosófico ou humano. É muito interessante observar quantos termos usados ainda hoje na psicologia têm origem nessa antiga linguagem alquímica. Freud falava de sublimação. Nós falamos de solução de um problema e assim por diante. Nós simplesmente não fazemos ideia do background dessas palavras, que têm um passado histórico e originalmente possuíam uma conotação em parte química e em parte psicológica. Abre aspas. A solução pode ser comparada com uma introspecção filosófica. Assim como por meio da solução dissolvem-se os corpos, ele quer dizer na retorta, também as dúvidas do filósofo são dissolvidas por meio de sua introspecção. Vem a seguir o amor filosófico, que cria a frequência de estudo à qual corresponde a congelação dos alquimistas, ou a primeira união na retorta. Isto significa a primeira solidificação das coisas na retorta. E assim como por meio de frequentes exercícios a mente do filósofo se aguça, da mesma forma por meio de repetidas lavagens alquímicas, as diferentes partes do corpo químico tornam-se sutis. Assim como por meio da virtude o filósofo se torna uma personalidade una, da mesma forma ao se fazer a composição, os diferentes corpos químicos são postos em contato em suas menores partes. E também, assim como a potência solidifica a personalidade em suas virtudes filosóficas, da mesma forma a fixatio das partes voláteis no corpo químico solidifica a pedra filosofal, de maneira tal que os diferentes vapores não mais podem evaporar. E assim como por meio de frequentes exercícios a mente do filósofo se aguça, da mesma forma por meio de repetidas lavagens alquímicas, as diferentes partes do corpo químico tornam-se sutis. Assim como por meio da virtude o filósofo se torna uma personalidade una, da mesma forma, ao fazer a composição, os diferentes corpos químicos são postos em contato em suas menores partes. E também, assim como a potência solidifica a personalidade em suas virtudes filosóficas, da mesma forma a fixatio das partes voláteis no corpo químico solidifica a pedra filosofal, de maneira tal que os diferentes vapores não mais podem evaporar. Assim como por meio desses exercícios filosóficos se adquire um poder que pode até mesmo efetuar milagres, da mesma forma, as medicinas alquímicas mostram seu poder pela projeção em sua perfeição. Fecha aspas. Como expliquei anteriormente, projeção significa que, depois de fazer o elixir ou o lápis filosoforum, este é atirado sobre outros objetos que, graças a isso, tornam-se, entre aspas, perfeitos, ou transformam-se em ouro. Abre aspas. Agora, leitor, contei-lhe todo o objetivo de nossa obra, mas você só terá algum êxito se proceder simultaneamente de acordo com a verdadeira filosofia metafísica e com a filosofia química natural. E não se queixe de que é difícil, pois outros autores de obras de alquimia obscureceram muito esse problema, ao passo que eu o expliquei muito claramente. Adeus. E qualquer que seja o bom trabalho que faça, o menor que seja ele, guarda dentro de você o conselho que eu lhe dei. Fecha aspas. Deveria ser este o final, mas não é. Daí em diante ele fornece uma série de receitas que chama de tinturas filosóficas. Tintura significa um corante, qualquer substância que dá cor a alguma coisa. Abre aspas. Eu poderia agora encerrar o meu trabalho, mas o meu amor filosófico me impele a incluir também as receitas das tinturas do meu mestre Paracelso. Não posso agora ler para vocês todas as receitas, mas eu gostaria de selecionar algumas. Elas são frequentemente repetidas, mas consistem sempre numa variação diferente da mesma coisa. Gostaria de explicar o segredo do que vou dizer, ou seja, dessas diferentes receitas. O homem foi criado a partir do céu e da terra. E do céu ele obteve o seu intelecto e da terra o corpo.
Intelectus não significa intelecto com a nossa moderna conotação, né? Para traduzi-lo de maneira adequada, deveríamos dizer consciência. E por isso, em vez de enganá-los, eu talvez passe a usar essa palavra, consciência. Do céu o homem obteve a consciência, e da terra o corpo. O que ele obteve do céu vem do firmamento, havendo nele até mesmo algo vindo de Deus, que pode superar as forças das estrelas. Isso quer dizer o horóscopo. Se o homem pode transformar coisa fora dele mesmo, então é capaz de fazer isso de forma ainda melhor dentro de seu próprio microcosmo, e pode reconhecer ainda melhor as coisas dentro dele mesmo. Portanto, é no próprio homem que se encontra o maior dos tesouros, e nada há fora dele. Dever-se-ia assim começar a partir de dentro, ou da região intermediária, medium, que é externa e internamente visível. E é preciso reconhecer quem e o que a pessoa é dentro de si mesma. E então, no seio da luz da natureza, reconhecer-se-á a si mesmo por intermédio do exterior. Fecha aspas. Esta é uma das partes mais notáveis e importantes de todo o texto, pois exprime a ideia de que o homem pode reconhecer diretamente as coisas externas olhando para as coisas internas. Desde a época de Dorne, a civilização ocidental tem procurado reconhecer diretamente apenas os fatos exteriores da natureza, dedicando só um mínimo de atenção ao fator subjetivo. Apenas durante os últimos 30 anos aproximadamente, em certos círculos científicos, tem-se redescoberto que a condição mental do observador é um elemento decisivo em tudo o que observamos e, portanto, que não podemos fornecer uma descrição objetiva dos fatos externos sem que, de maneira artificial e nos iludindo a nós mesmos, eliminemos o fator subjetivo. O físico Eddington, em sua Philosophy of Physical Science, Filosofia da Ciência Física, afirma que estamos agora finalmente em condições de compreender que qualquer teoria científica nada mais é que um subjetivismo seletivo, uma teoria subjetiva do homem. Por seletivo, ele quer dizer que se poderia ter certos meios de distinguir entre uma teoria maluca, especulativa e não científica, e outra, oficialmente reconhecida pela comunidade de físicos internacionais. Vejam, uma vez que se aceite o fato de que qualquer tipo de teoria científica não passa de uma construção hipotética da mente humana, que se ajustará apenas parcialmente aos fatos externos e que, portanto, será sempre historicamente condicionada, podemos ter quase certeza de que, em 50 ou 60 anos, o ponto de vista da ciência futura será completamente diferente daquilo que hoje acreditamos ser a verdade última. Se isso fosse reconhecido, poder-se-ia desistir completamente da ciência, ou então dizer que cada um de nós estaria justificado em elaborar sua própria teoria, de acordo com a sua visão de mundo individual, mesmo que fosse sobre física, matemática ou o que quer que queira. Nestes campos, bem como em qualquer outro campo humano ou em psicologia, pode-se simplesmente adotar uma teoria que seja adequada à nossa própria equação psicológica. Isso naturalmente resultaria num completo caos subjetivista, em direção ao qual, de qualquer forma, a ciência moderna está lentamente se dirigindo. Nessas condições, os cientistas mais responsáveis estão tentando descobrir qual a diferença entre um tipo de teoria subjetiva fantástica, que não passe de processo cerebral, e a teoria subjetiva de um físico, que poderia ser útil e que poderia ser aplicada, repetida e ensinada por outros cientistas. Niels Bohr, por exemplo, e Wolfgang Pauli formularam essa diferença ao dizer que uma teoria física que pode ser comunicada e compreendida por outros poderia ser reconhecida como relativamente objetiva, ao passo que uma teoria que não pode ser comunicada nem ensinada a outros deveria ser descartada. Dorne, sendo uma personalidade de forte orientação introvertida, antecipa algo nessa linha e diz que, se uma pessoa não é mentalmente cega, ela deve, em primeiro lugar, reconhecer dentro de si mesma quem e o que ela é, ou seja,
deve tornar-se consciente dos fatores subjetivos e da própria motivação subjetiva que há em sua atividade científica. Então, na luz da natureza, ela reconhecerá a si mesma pela via do exterior. Isso significa, se eu o entendo bem, que a pessoa pode reconhecer a si mesma olhando para dentro, ou pode também reconhecer a si mesma concentrando-se na luz da natureza que há dentro de si mesma, e então observando o que lhe acontece exteriormente. Ora, é exatamente isso que fazemos. A ideia de Jung sobre o autoconhecimento, como sabem, não significa ruminar de maneira subjetiva acerca de nosso ego. Eu sou assim e assim. Isso pode até ser útil, mas não é o que entendemos por autoconhecimento, não. Que significaria, na verdade, incorporar as informações que obtemos a partir dos sonhos. Em outras palavras, se alguém quer conhecer a si mesmo, em nosso sentido da palavra, tende a aceitar a imagem que o sonho fornece a respeito dele. Se você sonha que se comporta como um tolo, embora subjetivamente se sinta muito razoável, deve tomar isso na mais séria consideração, pois de acordo com o inconsciente, ou de acordo com a luz que o arquétipo do self derrama sobre o seu comportamento consciente, você está se comportando como um tolo. Este é um elemento de informação objetiva obtida a partir de um sonho, quer você goste ou não. E vocês sabem quão frequentemente não se gosta do que se sonha. Esse é o tipo de informação que provém da psique objetiva dentro de nós e que pensamos ser útil e aconselhável aceitar. É isso, obviamente, o que Dorn entende por luz da natureza. Não posso entrar na história do conceito de lumen naturae, a luz da natureza. Mas há todo um capítulo a respeito dela no trabalho de Jung sobre a estrutura e a dinâmica da psique, no qual vocês poderão ler a respeito do que ela significa e verificar que, do ponto de vista histórico, a luz da natureza significaria o que atualmente chamaríamos de uma espécie de consciência dentro do inconsciente, ou, para expressá-lo em outras palavras, a inteligência de um sonho. Se vocês já analisaram muitos sonhos, não poderão fechar os olhos ao fato de que há neles uma inteligência absolutamente brilhante. Estou certa de que vocês vivenciaram isso muitas vezes ao dizer: eu poderia ter pensado sobre essas coisas durante 20 anos sem tê-las compreendido, e agora num sonho, resumidamente, a coisa toda está clara. Quando se compreende um sonho, geralmente se tem esse tipo de exuberante reação. Ah! Essa é uma luz que vem da inteligência de um sonho, a qual naturalmente tende a ser, a princípio, extraída por intermédio de certos métodos de interpretação. Na luz dos sonhos é possível, portanto, reconhecer a si mesmo de maneira diferente da opinião que o ego tem sobre si mesmo, pois ela fornece informações adicionais, que não têm origem no próprio ego. Um sonho é como um evento psíquico objetivo, pois alguma luz da natureza combina-se com a consciência do ego da pessoa e torna-se una com ela, de maneira que ambas mudam, e se a pessoa está envolvida nesse processo, ela também pode reconhecer a si mesma por meio do que lhe é externo. Isso significaria que, se você olhar para a sua vida de uma maneira simbólica e para os eventos sincronísticos que ocorrem exteriormente, você verá, se você tiver uma espécie de ponto de vista unitário e for capaz de transpor sua consciência para a luz da natureza, que pode até mesmo considerar muitos eventos exteriores como pertencentes à mesma classe de eventos que as revelações dos sonhos. No fim de uma vida, um ser humano poderia, portanto, fazer um levantamento completo do seu próprio autoconhecimento e do que ele é, incluindo aí visões e sonhos e biografia efetiva, e coisas que lhe sucederam. Então, uma surpreendente conexão sincronística poderá ser observada entre as duas abordagens, pois os acontecimentos biográficos efetivos de uma vida possuem uma estranha unidade simbólica com os acontecimentos interiores. Portanto, se vocês escutarem a biografia de, digamos, um analisando mais idoso, cerrarem parcialmente suas pálpebras e escutarem a narrativa como se tratasse de um conto simbólico,
vocês terão a informação global da vida interior. Esta é uma verdade banal e explica por que se escrevem tantos livros sobre a conexão entre caráter e destino. Pois o destino de um ser humano está com muita frequência e de modo bastante estranho ligado à constituição psicológica e responde pelo provérbio segundo o qual cada homem é seu próprio destino, ou carrega na alma o seu próprio destino. Esta é uma verdade muito comum e que sempre foi percebida de forma intuitiva. Se uma pessoa olha a partir de dentro para as coisas que ocorrem de maneira absolutamente acausal a um ser humano, ou se alguém olha para essas coisas com a lumen natura, isto é, com uma atitude consciente e desejosa de olhar para os padrões naturais que ocorrem no interior e no exterior, então essa pessoa pode até mesmo chegar a se reconhecer por meio do que acontece fora dela. Pode-se considerar isso como uma parte da realidade psicológica objetiva de si mesmo, sim. Era isso que Dorn estava empenhado em atingir, as apalpadelas. E é muito significativo o fato dele ter sido um médico e, portanto, enxergar naturalmente, de maneira bastante profunda, muitos destinos humanos. Mais do que a maioria das pessoas de outras profissões o fazem. Quando um médico ou clínico geral recebe o telefonema de um paciente dizendo que quebrou a perna esquiando, se o médico conhece todo o ambiente dessa família, não pode deixar de pensar: ah, eu sabia que isso logo acabaria acontecendo. Essas coisas acontecem. E naturalmente Dorn viu muito disso. E assim teve a sua ideia de que o que acontece exteriormente para o ser humano está, de um modo estranho, ligado aos eventos objetivos em seu inconsciente, a respeito dos quais ele tem conhecimento, graças à luz da natureza. Dorn prossegue com um pequeno capítulo sobre o sal no sangue humano e o enxofre na natureza humana, examinando como ambos podem causar tanto a saúde como a doença. Ele tenta apresentar uma espécie de teoria psicossomática, que claramente procura ligar com o que dissera antes, mostrando que o sal e o enxofre no sangue humano são influenciados pela atitude psicológica, e são também fatores psicológicos dos quais depende todo o equilíbrio da saúde. Como sabem, o sal conserva a carne, evitando que ela se deteriore. Uma dona de casa que não tem geladeira sabe disso. Portanto, projeta-se a ideia de que o sal no sangue humano é o segredo que protege o corpo da corrupção. Segue-se uma longa polêmica sobre como é importante controlar sempre a quantidade de sal que há no sangue e assegurar que ele esteja ali presente na quantidade adequada, pois possui uma qualidade de preservação. A seguir, ele nos oferece outra teoria, dessa vez sobre o enxofre no corpo humano, que ele entende a partir dos seus efeitos de combustão, em outras palavras, o que atualmente chamaríamos de oxidação. Os processos de oxidação no corpo humano eram explicados naquela época como devidos ao fato de que o corpo humano continha um enxofre combustível, que cozia o conteúdo do estômago e dos intestinos. Todos os processos de cozimento no corpo humano, vagamente expressos, eram explicados pelo efeito do enxofre. O enxofre era também identificado com o estado de desejo e com a impulsividade da natureza humana no sentido negativo. Se houver enxofre demais no seu corpo, então os processos de queima que nele ocorrem tornam-se excessivamente intensos e você precisa enfraquecê-los de modo a fazê-los retornar ao equilíbrio correto. Mas o enxofre só é negativo se o seu consumo for unilateral e exagerado. Caso contrário, é o elemento impetuoso que mantém todo o processo interior em andamento. Isso nos dá um esclarecimento sobre a maneira como ele, naquela época, concebia a união dos fatores que chamaríamos hoje de fatores psíquicos e somáticos, a saber, por intermédio dessas substâncias, o sal e o enxofre, que para ele sempre tinham um aspecto psicológico e um aspecto físico. Por exemplo, o sal tem um aspecto de eros, de um senso de humor, de esperteza, de capacidade de distanciamento espirituoso das situações e de sabedoria. E o enxofre, por sua vez, dá o calor da vida, a vitalidade, a capacidade de participação na vida, de criação de fantasias, de iniciativa e o élan vital.
Negativamente, responde por sentimentos unilaterais, desejos e aflições. Essas substâncias, para ele psicossomáticas, têm de ser administradas de maneira certa e estar corretamente balanceadas no corpo. Ele agora estende-se em longas explicações sobre aquilo que poderia se chamar teoria da química psicossomática, que, no entanto, eu não abordarei. Eu gostaria de prosseguir com uma das receitas, uma receita para produzir a quinta essência, que vocês podem encontrar no Mysterium Coniunctionis, e também recomendo a leitura do final do Mysterium Coniunctionis, da página 460 em diante, pois agora, com mais informações, vocês poderão entender melhor para onde Jung se dirige. Desse modo, Dorn oferece no final algumas receitas para a obtenção da aquavitae, água da vida, ou de mercúrio. E aí se deve conferir Mysterium Coniunctionis, página 479 e seguintes. E ele diz, abre aspas, a mistura do novo céu, de mel, de quelidônia, de flor de alecrim, de mercurial, de lírio vermelho e de sangue humano, com o céu do vinho branco ou tinto ou de tártaro, pode ser empreendida. Fecha aspas. O mel simboliza, como diz Paracelso, a doçura da terra. Ele está relacionado com o prazer dos sentidos e também com o medo das complicações mundanas. A mercurial é uma planta, ortiga do cão, que possui, tal como o alho silvestre de Homero, poderes mágicos. O lírio vermelho representa o princípio masculino. É um símbolo que produz a conjunctio. O lírio branco simboliza a inspiração do Espírito Santo. A quelidônia é uma planta que cura as doenças dos olhos, espanta a melancolia espiritual e protege das explosões dos sentimentos. O vinho branco e o vinho tinto de tártaro é um resíduo, também chamado de corpo, e deve ser destilado antes de ser adicionado à mistura. O resultado é um novo céu, a verdade secreta, ou a pedra filosofal. É idêntico à imagem de Deus na alma humana. Todo o procedimento assemelha-se a uma imaginação ativa executada com substâncias simbolicamente significativas, com a adição do sangue humano representando uma completa devoção à obra. O resultado final é também descrito como uma flor amarela de 4 pétalas, exatamente da mesma forma que no texto chinês de O Segredo da Flor de Ouro. A receita na íntegra é a seguinte: tome a verdade interior, acrescente a ela seu elan vital, a inspiração do Espírito Santo e a capacidade de unir os opostos. Coloque dentro dessa mistura o amor, sexo, terreno e celeste, e então você tem uma essência com a qual pode unir céu e terra. Todos os ingredientes reúnem-se em torno da flor amarela de 4 pétalas, isto é, o self. Com esse remédio, Dorn também procurava curar as pessoas que sofriam de doenças físicas, ao passo que poderíamos esperar que a cura viesse, digamos, dos hormônios. Cada época acredita em determinadas substâncias químicas nas quais projeta significado psíquico. O sangue, por exemplo, significava a participação da alma. Assinar pactos com o próprio sangue significava colocar toda a sua alma no negócio. A flor dourada de 4 pétalas une em uma totalidade. O placebo é um exemplo bastante conhecido da eficácia da crença de que uma substância tem propriedades e que vai funcionar. Dorn flutuava entre abismos de mistérios nos quais Jung penetrou. Não obstante, ele estava empenhado em lidar com os mesmos problemas com os quais lidamos, mas não podia lidar com o problema do mal. Depois de tentar remover a sombra do corpo, ele escorrega e novamente a projeta sobre o corpo. Ele foi apanhado e ficou aprisionado à crença cristã de que Deus é apenas bondade e não pode abranger o problema do mal. No domínio ético, portanto, Dorn fica bloqueado e amarrado, mas em outro domínio teve êxito e efetuou 2 unificações. Resumindo,
pode-se ver que Dorn concebe 4 elementos no trabalho interior de unificação e 3 estágios ou graus. Os 4 elementos são espíritos, ânima, corpus e cosmos. No início, espíritos e ânima se unem e transformam-se em mens. A seguir, mens e corpus se unem e se convertem em vir unus. E por fim, na morte, vir unus une-se ao universo, embora não em sua forma visível, mas como unus mundus, seu background potencial invisível. Antes de Deus ter criado o mundo, ele estava com sua companheira, Sofia, a sabedoria. E aí devemos conferir João 2, ou a palavra. Ela é também a alma de Cristo, ou Cristo em sua forma divina pré-existente, anterior à encarnação. Esta Sofia, segundo alguns filósofos medievais, é também a imagem mental da criação que pré-existia na mente de Deus antes de ele ter criado o mundo. Isto está associado à ideia platônica de um reino metafísico das ideias. Nele, Deus concebeu a ideia de todas as coisas reais, de tal forma que tudo na Terra tem seu modelo arquetípico no unus mundus. Ioannis Scotus Erigena, por exemplo, diz que todas as coisas reais existiam em potência na sabedoria de Deus, que é a soma de todos os arquétipos na mente de Deus. A ideia de um unus mundus é uma variação do nosso conceito do inconsciente coletivo. A princípio, todos os arquétipos estão contaminados, e assim o unus mundus é uma multiplicidade unificada, uma separatividade das partes e, ao mesmo tempo, uma unicidade. Nesse mundo de fantasia, tudo era concebido como estando em harmonia. No unus mundus não havia desarmonia. As coisas eram separadas e, ao mesmo tempo, unidas. Dorn diz que o estado do unus mundus só ocorre depois da morte. Em outras palavras, é um evento psicológico por meio do qual o homem se torna um com tudo o que existe. Concretamente, o unus mundus se manifesta, como assinalou Jung, nos fenômenos sincronísticos. Vivemos normalmente no mundo dualista de eventos externos e internos, ao passo que num evento sincronístico essa dualidade não existe. Eventos externos comportam-se como se fossem uma parte de nossa psique, de tal modo que tudo está contido na mesma totalidade. Se o caso do homem insano que declarava ser Cristo no exato momento em que a lâmpada elétrica do teto explodiu e arrebentou-se no solo, convencendo-o de que o evento exterior confirmava sua convicção interior, for examinado de maneira superficial, então a lâmpada se comportou como se fosse parte do que estava ocorrendo no interior do louco. Mas esse evento sincronístico surgiu de um nível mais profundo do inconsciente coletivo. Psicologicamente, ele caiu no unus mundus. Essa experiência é também o derradeiro estágio do processo de individuação, ou tornar-se uno com o inconsciente coletivo, mas não de uma maneira patológica, como em certas psicoses em que o processo de individuação deu errado e tudo tomou um rumo igualmente errado. Não. Quando isso ocorre positivamente, em vez de uma separação, produz uma união com o inconsciente coletivo e significa uma expansão da consciência, com uma diminuição da intensidade do complexo do ego. Quando isso acontece, o ego retira-se em favor do inconsciente coletivo. O ego retira-se em favor do inconsciente coletivo. Atingir esse ponto, em que a realidade externa e a realidade interna, terra e céu, se tornam uma só, é a meta da individuação. Por meio dela, também se atinge um pouco daquilo a que Jung chama de conhecimento absoluto no inconsciente. Em seus últimos anos de vida, Jung frequentemente não deixava que as pessoas lhe contassem seus problemas, mas ao permitir que elas lhe falassem sobre tudo o que lhes vinha à mente, ele muitas vezes lhes dizia, de maneira não intencional, justamente aquilo que elas precisavam. Antes que se esteja integrado e individuado, os próprios complexos tendem a se impor. Mas,
Se trabalhou realmente no sentido de resolver os próprios problemas e se os complexos são integrados, então é possível estabelecer a ligação com o inconsciente coletivo, e a sabedoria deste pode fluir através da pessoa. No ponto final do desenvolvimento, o estágio final do processo de individuação, os mestres Zen estão em tal estado de harmonia com o inconsciente coletivo que se comunicam entre si subliminarmente. Eles, por assim dizer, estão juntos no Unus Mundus. De acordo com uma antiga história chinesa, havia 3 velhos sábios que viviam como eremitas, cada qual na sua caverna. Um dia decidiram encontrar-se, e 2 deles visitaram o terceiro. Andaram por um pequeno bosque de bambus e gozaram um delicioso período de comunicação espiritual e oferendas. No momento em que se encontravam sobre uma pequena ponte, subitamente ouviram um tigre rosnar. E todos os 3 explodiram em gargalhadas. Então se separaram. Eles tinham entendido a sincronicidade, pois o tigre, na China, é o princípio feminino do Yin, o 4º em sua trindade espiritual masculina, que eles haviam ignorado. Portanto, eles podiam ler eventos simultaneamente, enquanto eles estavam ocorrendo, e tirar as conclusões adequadas. Este é um estágio de desenvolvimento que o homem atinge quando se aproxima da morte. Talvez a própria morte nada mais seja que esse terceiro estágio, a união com o Unus Mundus.